Vamos falar sobre o assunto da pessoa do Espírito Santo. Diga, Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divina Trindade, três em um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo é tão Deus, tão divino quanto Deus Pai e Deus Filho. Mas ele não é tímido, ok? No entanto, ele não chama a atenção para si mesmo. Ele está aqui para glorificar uma pessoa, Jesus. Posso ouvir um amém? O papel do Espírito Santo, seu papel principal, não é revelar a você seus pecados. Seu papel principal é glorificar Jesus. Amém? Jesus disse em João 16 que ele convenceria o mundo do pecado. No grego está no singular. Pecado está no singular. E Jesus explica porque não creem em mim. Certo? O Espírito Santo convence o mundo, e todos nós já fomos convencidos, de não acreditarmos em Cristo. Então vemos Jesus e como Deus enviou seu Filho para morrer por nós, e aí acreditamos nele. O Espírito Santo não fica convencendo você de seus pecados. Ele te convence da justiça, porque Jesus foi para o Pai e não o vemos mais. E então ele te convence que o príncipe desse mundo, o diabo, foi julgado, derrotado, certo? Julgado. Essa é a ideia da palavra aí. Agora, de uma forma indireta, o Espírito Santo ainda está lá. Às vezes o pastor Prince corrige algumas situações dentro da igreja. Esse é o Espírito Santo me ungindo para corrigir. Quando Jesus repreendeu 5 das 7 igrejas no livro de Apocalipse, era o Espírito Santo. Amém? Jesus trabalha pelo Espírito. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então não estou dizendo que não tem correção, mas esse não é o papel principal do Espírito Santo. O papel principal do Espírito Santo é glorificar Jesus. João 16. Ele me glorificará, Jesus disse. E ele falou isso no cenáculo. O cenáculo é o lugar de verdades da igreja. Muitos de nós pregamos o Sermão da Montanha, isso é muito bom, ainda é aplicável para nós hoje. Falamos de Mateus 24, muitas vezes sobre verdades proféticas, sobre a segunda vinda de Cristo, e isso tem seu lugar, mas nós falhamos em falar sobre o cenáculo, o discurso de Jesus, seu sermão em outra montanha. O cenáculo, onde Jesus fala sobre verdades da igreja. Verdades que são aplicáveis para nós hoje, na igreja. Amém? E lá Jesus falou sobre um novo mandamento, que é amem uns aos outros como eu vos amei. Só temos um mandamento, e não é difícil. É a nossa nova natureza amar. Passamos da morte para a vida porque amamos. É como mandar alguém que está com muita fome, eu ordeno que você coma. Isso é difícil? Amém? É sua natureza. Existe alguém na igreja que você não pode apertar a mão? Existe alguém que você não pode dar uma saudação? Você tem amargura no coração? E você sabe que esse não é o seu habitat, como filho de Deus? É como se você fosse quase como um zumbi, porque quando você tem amargura, você não anda conforme a sua natureza. Sua natureza é amar. Amém? Então aproveite esse amor, desfrute amar uns aos outros. Depois Jesus fala sobre outra verdade no cenáculo. Ele diz que ele enviaria um consolador. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Observe a palavra outro. No grego significa outro do mesmo tipo. Assim como eu, estarei aqui quando você estiver desanimado e vou levantá-lo. Quando estiver triste, eu vou te dar alegria. Quando estiver inquieto, eu venho te dar descanso. Quando estiver doente, eu vou curar a sua doença. Eu sou o grande médico, eu sou seu pastor. Sou seu mestre, Senhor. Eu sou seu amigo. Ninguém tem amor maior do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Eu sou esse amigo. Mas escute, eu vou embora. Mas não fiquem tristes. Vocês não ficarão órfãos. Eu vou enviar outro consolador. A ideia de outro significa... É como se estivéssemos recebendo Jesus de novo, mas em sua forma ilimitada. Quando Jesus estava na terra, ele estava confinado a um lugar. Amém? Mas o Espírito Santo não está confinado. É por isso que os milagres que estavam acontecendo aqui aconteceram em outros locais. Está acontecendo na América, amém? Na nossa igreja lá. Está acontecendo onde você estiver assistindo essa transmissão. Porque não há tempo, não há espaço, nem distância para o Espírito Santo. Ele é Jesus ilimitado.
Amém? E a palavra consolador no grego é a palavra sabe, para a organização? Significa ao lado, paracletos. Ele é chamado para ser seu amigo, para ser o seu consolador. Na nossa versão diz, ele vos dará outro consolador. Menahem, em hebraico. Menahem, que quer dizer consolador. Ele vos dará outro Menahem. Ele vos dará outro consolador, alguém que vai estar ali para te consolar, para que ele fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele disse estará em vós, porque eles ainda não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo, que veio no dia de Pentecostes. Jesus disse, quando ele habitar em vós, ele habitará em vós para sempre. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém? No cenáculo, Jesus também falou sobre o arrebatamento. Ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Como ele foi? Física ou espiritualmente? Fisicamente. Ele foi, ele nos deixou corporalmente, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Fisicamente também. E vos levarei para mim mesmo. Essa não é a segunda vinda, esse é o arrebatamento. Na segunda vinda ele virá julgar a terra. Ele vai vir com o seu povo, mas no arrebatamento ele virá para o seu povo. Para saber mais sobre isso, escute o meu sermão, onde eu prego sobre o arrebatamento. Amém? O arrebatamento não é uma mensagem impraticável. Eu preguei sobre isso alguns dias atrás, e eu falei sobre como o arrebatamento purifica os crentes. Pastores e líderes que não pregam sobre o arrebatamento, sobre a bendita esperança, privam as pessoas dessa esperança purificadora. Amém? E uma das coisas mais práticas é que o arrebatamento vai fazer você valorizar as coisas do jeito que Deus quer que você valorize. Amém? Então, no cenáculo ele fala sobre o arrebatamento. No cenáculo ele fala também de uma nova oração. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. Peça em nome de Jesus. O que é pedir no nome de Jesus? Quando pede em seu nome é como se ele estivesse orando. Certo? Quando diz em nome de Jesus, não é adicionar alguma coisa à oração. Amém? Esperando que Deus responda porque você falou em nome de Jesus. Em nome de Jesus quer dizer a pessoa e a representação de Jesus. É como se Jesus é aceito, você também é aceito quando ora. Assim como Jesus agrada ao Pai, assim como ele está sob o favor de Deus, assim você está quando ora. Quando você diz em nome de Jesus, você precisa ver como Jesus estivesse orando. Sabia que quando Jesus ora, o Pai ouve? Amém? Glória a Deus. Então você sabia que você tem um Espírito Santo? Levante a mão. 10 pessoas levantaram. Uma igreja de 30 mil, só 10 levantaram. Ok. De novo, você sabia que tem um Espírito Santo? Se você não é salvo, até o final do culto será salvo. Amém? E o Espírito Santo vai habitar em você. Ele não está aqui para te importunar, ele está aqui para ser um amigo, como um paracleto, no grego. Alguém que está ao seu lado para te ajudar. Na verdade, ele está dentro de nós. Amém? No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha e saía. Veio sobre Sansão para fazer algumas coisas. Sansão despedaçou um leão. Eu não acho que Sansão era musculoso. Se fosse, Deus não receberia a glória. Eu acredito que ele era um homem magro. Então, quando o Espírito veio sobre ele, ele despedaçou o leão, a glória foi para Deus. Mas o Espírito Santo vinha e ia. Veio sobre Gideão e foi. Veio sobre Davi e foi. Por isso que quando Davi pecou, ele disse, não retires o teu Espírito Santo de mim. Ele podia fazer essa oração, mas nós fazermos essa oração quando falhamos é ignorância espiritual. O Espírito Santo não te deixa, ele se entristece. Entendeu? Porque ele está em você. Ele está aí para te mostrar a saída. Amém? Quando você peca, ele sabe que você não foi criado para isso. Você foi criado para um destino mais bonito que esse. Amém? Ele fica triste porque ele te ama. Só ficamos tristes quando amamos alguém. Alguém que não nos ama não se entristece. E sabia que o Espírito Santo nos ama? Existe uma frase no Novo Testamento que diz o amor do Espírito. Não somente o Espírito Santo está conosco, ele nos ama, assim como Jesus nos ama, ele nos ama. Posso ouvir um amém? E você sabia que no livro de Romanos, que é a magna carta do cristianismo,
O Espírito Santo não é mencionado nos primeiros 4 capítulos. Na introdução é mencionado brevemente, mas é apenas a introdução. Mas nos primeiros 4 capítulos da Magna Carta do cristianismo, que é o livro de Romanos, nos primeiros 4 capítulos não é mencionado. Por quê? Ele é mencionado pela primeira vez em Romanos 5, versículo 5. E ele é mencionado assim: porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. No momento que você vê o Espírito Santo, ele está lá para que você saiba que Deus te ama. É difícil ouvir que o Espírito Santo vem para que você saiba que Deus te ama. Foi a primeira menção do Espírito Santo em Romanos. É Romanos 5:5. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É a primeira menção do Espírito Santo. Por que nos primeiros 4 capítulos, por que nos 4 primeiros capítulos o Espírito Santo não é mencionado? Ouça com atenção. Porque Deus não quer que você confunda a obra de Cristo por você com a obra do Espírito Santo em você. Eu vou explicar. Muitas vezes os crentes procuram no seu interior: eu me sinto salvo. Será que eu sou salvo? Dizem que quando recebe Jesus você é salvo, mas eu não me sinto salvo. Na verdade, me sinto perdido, sinto um vazio. O que acontece é que eles não sabem o que Cristo fez por eles na cruz. Estão olhando agora para dentro, quando deveriam estar olhando para fora. Amém? Deus não quer você introspectivo, Ele quer que você foque em Cristo. Então, os primeiros 4 capítulos de Romanos é tudo sobre a obra de Cristo na cruz. É tudo sobre ser justificado pela fé. É tudo sobre o sangue de Jesus derramado. Deus quer que os seus olhos não estejam virados para si mesmo, mas para Cristo. Para fora, ao invés de para dentro. Então não confunda a obra de Cristo por nós com a obra do Espírito em nós. A menos que você esteja estabelecido na obra de Cristo por você, aí vai estar pronto para ouvir sobre a obra do Espírito em você. Muitos crentes, quando são salvos, especialmente no meio carismático, eles começam a tentar sentir o Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim, mas eu me sinto vazio. O Espírito Santo está em mim porque eles não estão estabelecidos na obra de Cristo por nós, nos primeiros 4 capítulos de Romanos. Você está me entendendo? Deus não quer que você confunda. É por isso que Deus quer que o Espírito Santo venha no momento certo para que você saiba que somente quando você entende a obra de Cristo por você, você pode apreciar a obra do Espírito em você. Ok? Pare de ser tão introspectivo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus morreu na cruz? Sim. Ele derramou seu sangue? Sim. Por que o sangue foi derramado? Por ele mesmo? Não, ele não tinha pecados. Por que foi derramado? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Seu sangue foi derramado por nós. Quando Deus disse ao povo de Israel para colocar o sangue nos batentes das portas das casas, na noite que o anjo passaria, o que Deus disse para eles? Deus disse: quando eu ver o sangue, vou passar por cima de vocês. Deus não disse: quando você ver o sangue. Não é sobre você apreciar o sangue, é sobre você entender o sangue. Não é nem sobre você ter fé no sangue, é sobre Deus ver o sangue. Deus é a pessoa mais importante e distinta para ver o sangue. Deus viu o sangue de Jesus derramado na cruz por nós? Sim. Deus disse: quando eu ver o sangue, passarei por cima de vocês. O anjo da morte passará por cima de vocês. Não permitirei que o destruidor entre na casa de vocês. Quando eu ver o sangue, não quando você ver o sangue. Quando eu souber que Deus viu o sangue, o juízo passou por mim. O juízo passou pela minha família. Quando eu ver que Deus viu o sangue, não quando eu ver o sangue. Quando eu sei que Deus viu o sangue, Deus chama isso de fé no sangue de Jesus. Ok? Me acompanha até aqui? É importante percebermos isso, porque o Espírito Santo, número 1, porque há 2 testemunhos do Espírito Santo. Vamos ver o Espírito Santo testemunhando conosco e o Espírito Santo testemunhando através de nós. Em Hebreus 10, diz assim: e também o Espírito Santo nolo testifica. Ele testemunha para nós. Esse é um testemunho externo para nós. É como num tribunal. Uma testemunha convocada para depor, o que a testemunha faz? O promotor ou o advogado de defesa fazem perguntas e a testemunha não pode dizer eu acho.
Ela não está lá para dizer eu sinto, eu acho, eu penso, eu concluo. Não. Você viu ou você não viu? Sim, eu vi. É para isso que ela está lá. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esse é o conserto, porém minhas leis em seu coração, muito importante, depois de haver dito, ele acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Agora, o que é o testemunho do Espírito Santo para nós? Não em nós, para nós. Ele testemunha como um tribunal no céu. De seus pecados Deus não se lembra mais. Que testemunha abençoada! Eu te digo que se somos espirituais um dia e menos espirituais no outro, isso não muda o testemunho. Se você é cristão espiritual ou carnal, isso não muda o testemunho. Se você é um homem mau ou um homem ruim, isso não muda esse testemunho. O testemunho do Espírito Santo é que os seus pecados e iniquidades, está tudo no plural, Deus diz, não me lembrarei mais. Porque ele foi uma testemunha no Calvário. Deus Pai estava lá, Deus Filho estava pendurado naquela cruz. O Espírito Santo estava lá. E o Espírito Santo testemunha que na cruz, Deus tomou os seus pecados, os meus pecados, cada um deles, desde a infância à juventude. Cada pecado, cada iniquidade foram colocados em Jesus. Da juventude à idade adulta, todo pecado, nenhum foi ignorado, foram colocados em Jesus. E o Espírito Santo testemunhou, e da juventude até a idade adulta, de adulto à meia-idade, e da meia-idade até a velhice. Deus viu todos os seus pecados, até mesmo antes de você chegar à meia-idade. Deus viu todos eles e os colocou em Jesus. E o Espírito Santo testemunhou isso. E Cristo foi punido em seu lugar por seus pecados. Aquele que não conheceu o pecado foi punido em seu lugar. Se tornou maldição por nós, para que a bênção de Abraão viesse sobre nós. Cristo foi rejeitado para que você pudesse ser aceito. E o Espírito Santo testemunhou isso. Então agora, o que o Espírito Santo faz? Justamente, ele te diz, justamente, de seus pecados Deus não se lembra mais. Olha o que diz, jamais. Jamais quer dizer o quê? Houve um tempo em que Deus se lembrava dos seus pecados, desde a infância até a velhice. Deus lembrava de cada item, cada pecado. Amém? Houve um tempo em que Deus lembrava. Não passava nenhuma transgressão. Deus não pode ignorar o pecado. Mas o que não pode ignorar, ele pode perdoar. E foi o que ele fez na cruz. E o Espírito Santo testemunhou isso. Agora o Espírito Santo testemunha para nós, na nova aliança, depois de falar que ele colocaria a sua lei, os seus desejos no seu coração, o ponto de tudo isso é, depois de falar isso, ele acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Quantas vezes ouvimos isso? E é uma verdade abençoada. Não para ser adicionada, mas para crer. Crer nela. Isso não é o Espírito Santo testemunhando em nós. Mas, pastor, eu não sinto que meus pecados foram perdoados. Eu sinto que Deus ainda lembra dos meus pecados. Essas são suas emoções. Eu não estou pedindo para você testemunhar. Você não foi convocado para o tribunal do céu. Quem está sentado no tribunal é o Espírito Santo. E ele testifica que Deus não se lembra mais dos seus pecados. E ele diz isso justamente. Ele diz judicialmente. Nós só precisamos aceitar e acreditar. E se você acredita, você tem perfeita paz. Paz perfeita. Porque se a obra de Cristo é feita fora de mim, então não pode ser desfeita por mim. Se Cristo fez a obra, amém? A obra expiatória, a obra redentora, então eu não posso desfazer. Quando pensamos que temos um papel nisso, é aí que desfazemos. Mesmo se um fio de cabelo, se você acha que tem um pouco de responsabilidade, você vai voltar para si mesmo. Não, é tudo Cristo e nada de nós. Então esse é o primeiro testemunho, ok? A obra de Cristo, o Espírito testemunha disso. Agora vamos falar do Espírito Santo em nós, dentro de nós. É isso que é ser guiado pelo Espírito Santo. Mas tem que entender isso primeiro. Não pode confundir a obra de Cristo por nós, os primeiros 4 capítulos, e a obra do Espírito em nós. Agora chegamos à obra do Espírito em nós. Pastor, como eu posso saber que o Espírito Santo está me guiando? Você já está sendo guiado.
O fato de estar aqui hoje está sendo guiado. Amém? Eu senti vontade de vir à igreja. Não, o Espírito te guiou. Nós aprendemos as lições de sermos guiados e pensamos que fomos guiados. Não, já estamos sendo guiados. O fato de acreditarmos em Cristo foi o Espírito Santo que guiou. Amém? Então vamos lá. Romanos 8. Escute, isso é sério. Olha aqui. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, ênfase aqui, pelo Espírito, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então Deus quer que você viva pelo Espírito. Porque Deus sabe como é o seu corpo. Mas se você obedecer os ditames do seu corpo quer ficar viciado nisso. Seu corpo quer fazer isso ou aquilo que é errado. E muitas vezes isso leva à morte. Se não mortificar as obras do corpo, e como você faz isso? Não com força de vontade. Não é rangendo os dentes e dizendo, eu vou tentar o meu melhor. Não, o jeito que o Senhor te ajuda a mortificar as obras do corpo é pelo Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quando você é guiado pelo Espírito, você não vai fazer as obras do corpo. Obviamente está falando sobre pecado. O rei Saul, o primeiro rei de Israel, Deus disse para ele destruir os amalequitas. E ele não obedeceu. Ele manteve o rei vivo, manteve o melhor do rebanho. Ele quis se orgulhar diante do rei dos amalequitas. Só para que você saiba que, muitos anos depois, no Monte Gilboa, e eu estive ali no Monte Gilboa, com os meus pastores, o rei Saul caiu diante dos filisteus, certo? Mas apesar de ser uma guerra de Israel contra os filisteus, sabe quem matou o rei? Foi um amalequita. Porque ele se recusou a matar os amalequitas, um amalequita matou ele. Deixa eu te dizer algo. As obras da carne que você não mata vão te matar. Algumas pessoas, literalmente, o vício delas leva à morte. Amém? Você pode pensar que é algo distante, tipo drogas, um vício em drogas pesadas, mas até o vício em comida pode te levar a uma morte precoce. Pastor Prince, não devia ter falado isso, você estava indo tão bem. Amém? Eu quero te dizer algo. A forma de sairmos da lei está em Gálatas 5, versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Embora o artigo definido aqui seja da lei, a lei geralmente na Bíblia são os 10 mandamentos, a lei de Deus, a lei de Moisés. Mas sem um artigo definido pode se referir a qualquer lei. Ou seja, qualquer coisa dogmática que podemos seguir. Se sois guiados pelo Espírito, no original não tem artigo definido. Não estáis debaixo da lei. Alguém que está debaixo da lei tem que fazer as coisas da maneira certa. Senão vão ter uma grande briga com a família. Tem que fazer de uma certa maneira, são dogmáticos. Por exemplo, eles têm que sair de casa com o pé direito. Ou algo assim. E elas ficam infelizes, mas elas acham que está tudo bem. Elas não veem isso como escravidão. Mas o Espírito Santo, ele tem uma natureza que flui. Uma natureza espontânea. Amém? Veja, o Espírito Santo nunca vai te guiar a divorciar da sua esposa. Mas quando o Espírito Santo te guia e você não está debaixo da lei, funciona assim. Em vez de cometer adultério, a lei diz não adulterarás. Quando segue o Espírito, ele vai te guiar a amar a sua esposa, a amar o seu marido. Eu vou explicar. Se você segue só a lei, você leu em algum lugar que quando uma mulher está se sentindo para baixo, você dá para ela flores. E você diz, eu vou comprar algumas flores para minha esposa. É uma coisa boa, não é? Mas não é uma coisa do Espírito. O Espírito Santo pode te guiar para passar um tempo com ela, ouvir ela. E você dá flores para ela e ela fica mais brava. E você diz, qual é o seu problema, mulher? Amém? Então, você pode até fazer uma coisa boa, mas não é uma coisa do Espírito. Não é guiado pelo Espírito Santo. A dieta é uma coisa que vemos acontecendo muito. Existem todo tipo de livros sobre dietas. Todo tipo de dieta. Eles dizem, não coma trigo. Outra diz, coma trigo. Você precisa de trigo. Outras dizem, não coma gordura. Gordura faz mal. Gorduras são boas, certo? Algumas dizem, coma vegetais. Outras dizem, não coma. Existe uma que diz para você comer de acordo com seu tipo sanguíneo. Meu Deus!
Eu tenho que descobrir o meu tipo sanguíneo. Bananas não são boas para você. Pode comer carne. A recomendação médica, a dieta diz que você não pode comer muita carne, mas de acordo com o seu tipo sanguíneo, você precisa de carne. Eu fico confuso. É por isso que nem toda dieta funciona. Pode funcionar por um tempo. Enquanto está na dieta, você se sente mal com seus amigos que não estão em dieta. Mas você não diz para ele que está se sentindo mal, comparado com eles. Mas esse é o resultado da lei, te faz se sentir hipócrita. E você está bem, você se sente bem. Não tem nada de errado com dietas, Pastor Prince. Mas me escute aqui primeiro. Isso é o melhor do mundo. Você fica bem na dieta, mas quando para a dieta, ok? Agora começa a comer. E geralmente você come limpo, porque você não quer estragar todas as semanas de desintoxicação. Então você come bem, certo? Mas tudo que você come parece que o seu corpo retém. Seu corpo retém cada caloria, cada gordura, porque ele diz para si mesmo: ei, lembra quando a gente estava passando fome? O que você chama de dieta, seu corpo chama de fome. Então, finalmente, nós podemos comer, então vamos reter tudo o que pudermos. Essa pessoa começa a comer menos, mas fica mais gorda, certo? E ela não entende por quê. É por isso que dieta se soletra D-I-E-T-A. Porque sem a cruz, então, se você é guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Isso quer dizer que quando você está comendo, não significa a lei mosaica, pode ser a lei da sua avó. Sua avó disse quando você era pequeno. Agora ela já passou para estar com Jesus e não está mais viva, mas sua voz está viva. Você tem 41 anos e você está comendo o seu arroz com feijão ou qualquer outra comida e sobrou muita comida. Mas você está cheio, certo? Você quer deixar a comida, mas você ouve uma voz. A lei está na sua mente e diz assim: você não deve desperdiçar comida. Desperdiçar comida é pecado. E aí você puxa o prato de novo. Você respira fundo e termina. Você sente um dever de terminar a comida. Ou você compra uma barra de chocolate porque tem vontade de comer chocolate. A lei diz nada de chocolate. Chocolate é ruim. Mas você tem um desejo por chocolate. Então você compra chocolate. Agora se sente culpado por ter comprado chocolate e você come. Você até pensa em jogar fora, mas a lei na sua cabeça diz o quê? Não desperdice comida. Você já comprou, não desperdice, come tudo. E você vai e come. Você come o máximo que pode e tenta esquecer e diz, da próxima vez não faço isso. E adivinha, você faz de novo. Certo? Então escute aqui. Isso não funciona porque está sujeito à lei. Deus diz, seja guiado pelo Espírito. Se sente vontade de comer chocolate, coma chocolate. E o que não conseguir terminar, coloque na geladeira ou jogue fora. Tá tudo bem. Mas tem uma lei que diz, desperdício é pecado. Sabe? Siga o Espírito. Em todas as coisas da vida, ele vai te guiar. Seus filhos, por exemplo. Se você fica apenas preso à lei, por exemplo, a lei diz, você tem que disciplinar a criança quando ela se rebelar, mas talvez o Espírito saiba que a criança não está se rebelando. A criança está apenas com sono, ela está cansada. Ela está agindo mal porque ela está cansada. E você sente uma contenção quando está prestes a disciplinar. Obedeça ao Espírito. Mas por outro lado, você ama o seu filho com um amor muito forte, mas seu filho está desafiando a sua autoridade. Se você não quiser um adolescente rebelde, é melhor enfrentar o desafio. E deixe a criança saber. Quebre a vontade dela sem quebrar o espírito dela. Tem que quebrar aquilo. Amém? Sem quebrar o espírito. E aquela criança vai se tornar muito boa. E vai crescer nos caminhos do Senhor. Amém? Não um rebelde. Mas o Espírito sabe quando e como. Como amar sua esposa não é sempre com flores. E devo dar o quê? Da última vez você falou que dar um aspirador também é errado. Agora dar flores é errado também. Ok? Às vezes, o Espírito de Deus pode dizer algo simples para você. Por exemplo, você quer sempre ter a última palavra. Você se acha esperto tendo a última palavra. Pensa que é inteligente. Mas você só é inteligente para si mesmo. Ninguém acha que você é. Eles não gostam que você sempre tenha a última palavra. E o Espírito pode te dizer isso, certo? E no momento que para com isso, você descansa. Até nos seus relacionamentos tem paz. É assim que o Espírito guia.
Às vezes, nós homens fazemos alguma coisa e sua esposa diz, você faz isso muito, certo? E há uma acusação. E você diz, você está certa. Isso é paz. Ela está em paz, você está em paz, todos ficam em paz. Até os seus filhos reconhecem o que está acontecendo, certo? Talvez você tenha que pegar sua mulher do chão e acordá-la, porque ela não está acostumada com isso, certo? Mas seja o que for, existe paz. Mas na maioria das vezes a gente briga, certo? Pode ser uma discussão. Seja qual discussão for, você não consegue deixar quieto, talvez seja com um colega, até sobre assuntos do cristianismo. Você sente que tem que discutir. Existe um momento que você precisa defender o seu caso, e quanto mais você defende, mais você sente a unção. Mas às vezes, quando você defende, você fica chateado. Você sente que não está funcionando. Sabe de algo? Pare bem aí. Pare bem aí. Bem, Pastor Prince, eu acredito que quando Deus manda você pregar, você prega. Prega para os amigos. Não importa se a hora é certa. É aí que você erra. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito que o Espírito Santo te guia mais com um sinal vermelho do que com um sinal verde. Já ouvimos a frase, o Espírito Santo nos guia com paz. Aqui diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas não é só coisa espiritual. São coisas que têm a ver com a paternidade, com o seu casamento, coisas que têm a ver com a sua carreira. Todas as coisas quer dizer todas as coisas. Vos ensinará todas as coisas. Amém? E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Muitos já experimentaram isso. O Espírito Santo te guia e o Espírito Santo te lembra de algo sobre a Bíblia. Algo que eu preguei aqui também. Ele faz você lembrar, certo? Muitos já experimentaram isso. Talvez não saiba, mas já experimentou. Esse é o Espírito Santo em você. Mas em qual frequência o Espírito Santo opera? Próximo verso. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Jesus disse. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não como o mundo dá. O mundo te dá algum tipo de paz. Paz temporária. Você vai para um spa, vai fazer um exercício. Eu não sou contra exercícios para acalmar, mas não chega perto da paz que Jesus dá. Jesus dá a paz que o mundo não pode dar. O mundo te dá certa paz quando você está naquele ambiente. Mas quando sai do ambiente, é tudo exterior. Mas Jesus dá a paz no interior. A paz do mundo é temporal, mas a dele é permanente. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Veja o contexto aqui. O Espírito Santo te ensina na frequência da paz. O Espírito Santo te lembra na frequência da paz. Então, paz deve ser o nosso estado natural. Paz deve ser o nosso modo padrão. Tem um ensinamento que diz que quando você sente paz, então você segue. Você sente paz aqui e aí você segue. Isso sugere que antes de você sentir a paz, o que você estava sentindo? Você estava inquieto, ansioso, para sentir a paz e seguir? Não. Eu acredito que o modo padrão natural do cristão, o seu modus operandi, seu estado espiritual e natural como um crente, é a paz. Você tem que estar em paz. Eu não estou falando de um sentimento de paz. É uma paz que é baseada em mais do que emoções, mas baseada na palavra inabalável de Deus. Certo? Eu estou na palavra de Deus. Talvez eu possa tremer de pé na rocha, mas a rocha debaixo de mim, ela nunca treme. Eu descanso na rocha. Essa é a nossa paz. O fato é esse, igreja. Eu creio que o sinal verde é o seu estado natural. Mas quando dá um passo errado, você vai assinar algo, está prestes a embarcar em algo, prestes a fazer algo, e existe uma perturbação da paz, uma inquietação em você. Pare. É o Espírito te guiando. Ok? Me entende até aqui? O diabo empurra, o diabo instiga. É por isso que quando as pessoas oram, elas dizem, pastor, eu estou pedindo o batismo com o Espírito Santo e estou esperando o Espírito Santo tomar minha língua. E ele não está tomando. O Espírito Santo não te possui como espíritos malignos possuem. Ele quer a sua cooperação, ele quer que você flua com ele. Você tem que falar, mas o fluir vem de Deus. Tem que abrir a sua boca, mas as línguas vêm do céu. Você me entende? Ele não toma a sua língua. Deus não te possui da maneira que os espíritos malignos possuem.
É como se estivessem possuídos. Tem gente que fica... A propósito, anos atrás, o pastor Henry e eu lidamos com uma senhora que estava possuída. E era uma mulher. Mas, de repente, da garganta dela veio uma voz masculina, dizendo: eu quero a mente dela. Eu falei: pastor, ora por ela. Eu vou orar lá fora. E eu fui lá para fora por um tempo. Eu fiquei, eu acho que, debaixo de um piano ou de uma mesa. E eu orei: Deus, me mostre o que fazer. E finalmente ela foi liberta e eu voltei. Eu voltei e orei por ela, e quando o demônio saiu, o pastor Henry pode confirmar isso. Aquela sala ficou com cheiro de como se um caminhão de lixo tivesse despejado ali. Ficou com esse cheiro quando o demônio saiu. Às vezes, nem sempre espere isso, mas às vezes existe uma fragrância no ar quando o Espírito Santo se move. Como Jesus, todo pensamento, palavra, ação, em Levítico 2, é como um incenso para o Pai. Já sentiu o cheiro de incenso? É uma figura do aroma de Jesus para Deus. Amém? Nós somos a fragrância de Cristo. Quando você chega a Deus em oração, Deus sente o cheiro de perfume. Nós somos para Deus o doce aroma de Cristo. Somos aceitos no aroma de Cristo. E Deus sente o cheiro como Jacó, ou melhor, Isaac. Lembra disso? Ele sentiu o aroma e ele disse que era como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Certo? E Isaac deu a bênção para Jacó, pensando que era Esaú. Então Deus, o Pai, sente o cheiro de Cristo e te dá todas as bênçãos. Amém? Você é um doce aroma para Deus. Então, da mesma forma, o Espírito Santo nunca te empurra, ele te conduz. Então, se você sente algo na sua língua, fale as palavras. Então, o Espírito Santo não te empurra, ele não te força, ele nunca toma posse de você, sua personalidade. Não, ele trabalha com a sua personalidade. Agora o Espírito está falando através de mim, mas ele não faz fora da minha personalidade. A minha personalidade é diferente da do pastor Mark, graças a Deus. É também diferente da do Joe. É diferente da Bravo, amém? É diferente dos pastores e são ungidos pelo Espírito Santo. Mas Deus nunca ignora as nossas personalidades. Mateus escreveu diferente de Marcos, mesmo escrevendo os mesmos relatos. Marcos escreveu diferente de Lucas. Lucas escreve diferente de Paulo e de João. O Espírito Santo usa sua personalidade. Ele gosta da sua personalidade. É isso que nos torna únicos. Mas ele nunca ignora a sua personalidade. Amém? Você não precisa ser como eu e orar pelas pessoas publicamente. Mas eu acredito que não são apenas os pastores que devem orar pelos doentes. Se você está com um colega e de repente vem um sinal vermelho dentro de você e você sente como uma doença, mesmo que aquela pessoa esteja bem, você está bem fisicamente? Está tudo bem com você? E ela diz: na verdade não, e começa a chorar. Essa é a hora. Se o Espírito Santo te mostrar, é porque ele quer curar essa pessoa. Diga: eu posso orar por você? Essa é a verdadeira vida sobrenatural do cristianismo, como a igreja primitiva operava. Não é para uma elite especial, não. Não diz que os dons são só para os especialmente dedicados, os que estão no ministério. Não é isso. Esses sinais seguirão aos que crerem. Todo crente pode ter esse dom. Posso ouvir um amém? Amém? Apenas flua no Espírito. Se sente vontade de mandar uma mensagem para alguém, uma profecia para alguém, certo? Não sinta que você está sozinho. Deus está com você. Como falei algumas semanas atrás, o Espírito Santo é Jesus ilimitado. Houve um tempo em que ele estava limitado, mas agora ele é ilimitado. Enviarei outro, assim como eu, outro Consolador. Então, quando seu coração está turbado, está pesado, seu coração está com pressão, com fardo, com problemas, preocupações, talvez seja o seu filho, talvez algum sintoma ou algo assim, caminhe com Jesus. Eu gosto muito de caminhar. Gosto de andar com Jesus ao ar livre. Mas você pode fazer isso no seu escritório ou no seu quarto. Então diga para ele, diga de coração: Senhor Jesus, eu estou me sentindo frustrado com o meu filho adolescente. Estou me sentindo frustrado ou me sinto preocupado. Estou tendo um sintoma. Senhor Jesus, eu estou preocupado com esses sintomas. Senhor Jesus, eu me sinto tão frio, não sei por quê. Não tenho vontade de falar contigo. Entendeu? Não tenho vontade de falar contigo. Eu sinto que tu estás longe de mim.
Diga a ele tudo, diga para Jesus. Mas pastor, você não sabe que o que você fala, você manifesta? Amigo, existe um lugar para uma confissão positiva de fé. Amém? Mas vem depois de você derramar tudo para Jesus. Mais uma vez, você tornou a fé uma lei. E é por isso que não está vendo resultados. Existe um relacionamento onde uma esposa pode desabafar. Às vezes ela não quer a sua boca, ela quer o seu ombro. Como eu posso dizer? Ela não quer um conselho, ela quer que você ouça ela. Eu tenho conselhos e respostas para tudo. Quando a Wendy fala alguma coisa, eu falo, você tem que fazer isso. Mas o resultado não é o que eu queria. Eu pensava que ela estava compartilhando comigo para que eu pudesse dar a ela minha sabedoria, sabe? Mas o resultado disso não é paz, certo? O que ela queria é que alguém ouvisse ela. E eu falo para ela, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E às vezes, o Espírito de Deus sabe. Existe um lugar onde você pode derramar seu coração para Jesus. Não precisa se preocupar com confissão positiva de fé. Apenas abra o seu coração, fale com ele. Se está ansioso, fale para ele. Vou te contar algo. Ninguém morreu na presença de Jesus. Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, ninguém morreu em sua presença. É por isso que um dia desse eu estava pensando e eu vi algo como se ele estivesse sendo crucificado. Ele teve que morrer primeiro antes dos outros dois. Enquanto ele estava vivo, os ladrões não morreram. Porque ele é a ressurreição e a vida. Quando fala com ele, você está falando com a ressurreição e a vida. Falando sobre os seus sintomas, apenas fale com ele, fale com ele. E no final da jornada, eu já experimentei isso, no final da jornada, você sente como se algo foi impartido para você. Uma força, uma graça foi impartida. Você não fez uma oração de fé, você só se derramou. Então existe um lugar para essa oração. Uma oração assim, ok? Diga a Jesus. Diga para Jesus. E você vai sentir o conforto do Espírito. Os homens, principalmente, às vezes não têm para onde ir. Para quem você pode contar os seus problemas? Talvez você não queira falar com a sua esposa porque você não quer sobrecarregá-la. Não fala para os seus filhos porque eles são muito pequenos para entender. Pode sobrecarregá-los também. Então, para quem você vai? Às vezes é um problema tão privado que não pode nem falar para um amigo. Então, todas essas emoções tóxicas, esse medo, preocupação, tem que ir para algum lugar. E porque não vai para lugar nenhum, o seu corpo retém. O seu corpo pensa que o seu cólon é um lugar para jogar lixo, sabe? Certo? Naturalmente, o seu lixo vai para o seu cólon, assim como suas emoções tóxicas vão para o seu cólon. É por isso que tem muita gente com problema de cólon. Tem muitos problemas no estômago quando estão estressados e preocupados. É tudo jogado ali porque não tem saída, certo? Homens, escutem aqui. Mulheres, não fiquem com raiva. Só estou fazendo uma observação geral. As mulheres ficam mais animadas, elas ficam ansiosas do que os homens. Os homens são mais calmos. Isso de forma geral. De forma geral. Mas escute, as estatísticas mostram que as mulheres vivem mais que os homens. Por quê? Porque quando elas têm essas emoções, elas pegam o telefone e ligam para a amiga. Sabe o que ela fez? Blá, 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 blá. E todo o veneno vai saindo, vai saindo. E do outro lado, a amiga vai pegando todo o veneno que vai saindo. Mas nós homens, quando temos emoções tóxicas, nós ficamos... Não é assim? Então, estatisticamente, os homens morrem mais cedo. Não tem para onde despejar as emoções. Apesar dos homens serem mais calmos, mas essa é uma estatística comprovada. Então, as mulheres são mais expressivas. Sabia que, antes da invenção dos smartphones, se quisesse dar uma notícia, tinha o telégrafo, telegrama, televisão e a mulher. Desculpa. A notícia era espalhada. Mas elas derramam o coração, as emoções delas. Então diga para Jesus, quando derrama para Jesus, seu corpo não precisa segurar emoções tóxicas. Apenas diga ao Senhor. Quanto mais franco, mais honesto você é, mais você sente a sua presença. Sabe, vamos deixar o protocolo para o presidente, sabe, para pessoas muito importantes. Mas Deus quer que você seja uma criança. Por isso que a Bíblia diz que quando se trata... Vamos voltar para Romanos 8:13. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor,
mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai! Você viu? O espírito de escravidão no contexto aqui é o medo de Deus. No Antigo Testamento, o povo judeu, Israel, tinha medo de Deus. É como se fosse um sentimento de distância. Existe o temor certo de Deus. Vou repetir. Existe o temor certo de Deus, que é a adoração. Amém? De vez em quando eu digo para o Pai Celestial, eu ainda uso uma linguagem antiga. Tu és. Eu gosto disso, dá um sentimento de respeito, mas eu não o temo com um espírito de escravidão, com um tipo de medo servil. É um medo de Deus, que Deus diz que você está livre dele. E ele chama de espírito de escravidão. Não recebestes o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção de filhos. Adoção aqui no grego é filiação, pelo qual clamamos, Abba, Pai! É por isso que desde que o meu filho nasceu, ele me chama de Abba, para que quando ele lê esse versículo um dia, ele sinta que eu fui um bom pai pela graça de Deus. Ele vai sentir o calor da intimidade de Abba, Pai. Abba é como os israelitas chamam os pais. Os meninos judeus chamam seus pais de Papai. Papai, Abba! É um clamor muito íntimo, muito caseiro, muito próximo de uma criança para o seu pai. Abba! Deus diz, a menos que tenha esse espírito, não está pronto para orar, para ser guiado pelo Espírito Santo. Vocês me entendem? Para ser guiado pelo Espírito, você tem que ter essa intimidade. É algo familiar. Tem que saber que Deus te ama. Amém? E que o Espírito Santo te ama. Então tem que chamar Deus como Abba Pai. Posso ouvir um amém? O mesmo Espírito testifica. Perceba que esse clamor Abba Pai é algo do interior. Às vezes não precisa orar muito, diga, ó Pai, eu estou tão cheio de preocupações. Pastor, a Bíblia diz para lançar sobre ele. Ei, irmão, relaxa, certo? Quando está falando com Deus, não é lançar suas preocupações. Você está falando com quem pode lidar com isso. Falar é lançar. Você pode ter toda a frase certa e não ter o espírito disso. Você pode até citar a Bíblia, por exemplo, o que os escribas fizeram com o rei Herodes, dizendo para Herodes onde o Messias nasceria, para que Herodes pudesse destruí-lo. Pode ter conhecimento bíblico e ainda ser anticristo, contra Cristo. Não é uma questão de conhecer a Bíblia, é conhecer ele, o que escreveu a Bíblia, para entender o espírito da Bíblia. É um espírito de filiação que clamamos Abba Pai. Somos guiados assim. Esse é o versículo que vem logo depois de que somos guiados pelo Espírito e somos filhos de Deus. Amém? Olha isso aqui agora. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, por isso temos que entender o testemunho do Espírito Santo para nós, que por causa do que Cristo fez, por causa do que ele testemunhou na cruz, de nossos pecados, Deus justamente não se lembra mais. Jamais. Amém? Esse é o testemunho para nós. Isso é externo. Mas esse é o testemunho em nós. Interno. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Todos nós temos isso. Se nasceu de novo, o testemunho do Espírito está em você. Se alguém te disser, eu acho que você não é salvo, você vai apenas rir. Você nem precisa discutir, você sabe que você é salvo. Às vezes você tem dúvidas, mas aqui você sabe que é salvo. O Espírito testifica que somos filhos de Deus. Então, na área mais vital, na área mais importante, talvez a mais importante, ele testifica com você que você é filho de Deus. Quanto mais em todos os outros assuntos da vida. A paternidade, a sua carreira, seja o que for. Ele guia a sua vida. Se ele te guia na coisa mais importante, saber que você é filho de Deus, quanto mais nas outras áreas. Então, ele testifica. Mas quando ele testifica, pode ser na sua dieta, seja o que for. Algo pequeno. A propósito, não pense que Deus não se importa com coisas pequenas. Jesus disse que Deus cuida das aves do céu. Em outro lugar ele disse, não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, vamos falar real. 2 passarinhos são vendidos por R$1. Em outro lugar ele disse, 5 pássaros são vendidos por R$2. Um saiu de graça. Passarinhos são baratos, mas Deus os alimenta. Vocês não valem mais do que os passarinhos? Se você acha que Deus não se importa com detalhes,
Até os cabelos da sua cabeça são numerados. Eu me importo com meu filho e ele tem uma cabeça cheia de cabelo, mas eu nunca contei o cabelo. Por mais que eu o ame, até os cabelos da sua cabeça são contados. Cada detalhe. Ah, Deus só quer curar as doenças grandes. Eu tô só com uma dor de dente. Ele se importa. Se tem a ver com você, ele se preocupa. Não tem nada muito pequeno para Deus, para o Deus do céu e da terra. Quando traz as coisas pequenas, está elogiando ele. Quando traz algo grande, você diz: ninguém pode fazer, só tu. Você o elogia. Ok? Amém? Amém? Eu falei que é muito importante. Eu já vou encerrar, ouça com atenção, que o Espírito Santo te guia mais com o sinal vermelho, porque o sinal verde deve ser o seu estado natural. Se faz algo errado, você vai assinar algo, vai falar algo e sente um sinal vermelho, obedeça. Até se for uma coisa boa na vida, não faça. Como eu disse, ele não vai fazer você cometer adultério, não faz você trapacear, não faz você mentir. Sabemos disso. Mas até nas coisas boas, não faça só porque algo é bom. Faça porque é uma coisa espiritual. Você sabe que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Você sabia? Levante sua mão. Ok, mas você sabia que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Por todo mundo? Qual mundo? Todo mundo. Podemos ir a qualquer lugar e estamos cumprindo a grande comissão, certo? É chamado de grande comissão. Mas sabia que, para onde você vai, a minha parte da tarefa, a sua tarefa, talvez seja Singapura, seu lugar de trabalho, ou pode ser até na China. Seja onde for, o Espírito Santo vai te guiar à sua grande comissão. Pastor, eu creio que se Jesus disse, ide por todo mundo, todo crente tem que ter um passaporte. É todo mundo. Aí eu vou estar cumprindo a grande comissão. Bem, eu discordo com isso. Como eu disse, você tem que ser guiado pelo Espírito. Atos 16. Nas viagens missionárias de Paulo. Olha o que aconteceu com Paulo e seus companheiros. Certo? E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Essa aqui é a Ásia Menor. A Ásia Menor é hoje aquela região da Turquia. Toda aquela área onde as 7 igrejas estavam. Ásia Menor. Você acredita que ele estava prestes a pregar a palavra na Ásia, mas foi impedido pelo Espírito Santo? Por que o Espírito Santo impediria de pregar a palavra? Porque o Espírito Santo sabe se um grupo está pronto ou não. O Espírito Santo sabe que se você gastar tempo ali, vai ser tempo perdido, porque não estavam prontos. O Espírito Santo sabe quem está pronto e quem não está. Mas tem gente que diz, Jesus disse, ide por todo mundo, então temos que ir. Mas lembre-se, eles foram impedidos. É um sinal vermelho ou verde? Sinal vermelho. A propósito, se você não fizer nada, como pode ser guiado? Deus não guia um carro estacionado. Não pode dizer vire à direita, continue, siga reto, vire à esquerda. Se você fica estacionado, o que ele vai dizer para você? Testificar quer dizer eu dou um passo e alguém testifica. Testificar quer dizer que você tomou uma ação. Como uma testemunha no tribunal, você testemunha. Quer dizer que uma ação foi feita. Então, Deus não guia crentes preguiçosos. Eu lembro que anos atrás, parece que foi 12 anos atrás, tudo para mim é muitos anos atrás. Eu lembro de chegar no escritório e falar oi, boa noite, boa tarde, para a recepcionista, e tínhamos 2 recepcionistas, ali na recepção. E eu falei oi para elas, e falei um pouco com elas a caminho do meu gabinete. E eu passei pela recepção e disse, olá, mas eu senti um sinal vermelho. Então eu parei e perguntei, está tudo bem? Como está indo a gravidez? Ela estava grávida de 5 meses. E perguntei, está tudo bem? E ela começou a chorar. Então, os médicos disseram a ela que o seu bebê, no seu útero, 5 meses de gravidez. Eles detectaram que o bebê tinha 2 cistos grandes. Qualquer cisto é grande para um bebê no útero. Mas esse bebê tinha 2 cistos no seu cérebro, o menino. E eu sabia que o Espírito Santo tinha falado comigo. Sabia que o milagre ia acontecer. Então eu fiz uma oração simples para ela, em nome de Jesus. Lembre-se sempre disso, que quando é guiado pelo Espírito, descanso não é inatividade. Descanso é atividade guiada pelo Espírito. Deus me deu essa frase anos atrás.
De novo, descanso não é inatividade. Descanso é atividade guiada pelo Espírito. Então eu orei por ela e no próximo dia ela teve uma consulta. Ela foi ao seu médico e os médicos descobriram que um dos cistos tinha completamente desaparecido e o outro encolheu significativamente e o médico disse que em pouco tempo iria desaparecer. Certo? Hoje a criança está crescida. Ele já está crescido. Deve ter uns 12 anos. E acabei de ficar sabendo que a criança está bem. A criança é muito abençoada. Igreja, quando Deus te revela algo, geralmente Ele quer fazer algo. Aqui Ele impediu que eles pregassem na Ásia. Então o que Paulo e seus companheiros fizeram? E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. O Espírito Santo não permitiu que eles fossem para Bitínia. Por quê? Se você continuar lendo, Deus queria que eles fossem para a Grécia naquela época, porque os gregos na Macedônia estavam prontos para receber a palavra. Mais tarde, Paulo pregou na Ásia Menor, mas tinha um tempo, é o ritmo da graça. Quando você segue o Espírito, Deus sabe quem está pronto. Agora, escute com atenção. Eu agradeço a Deus pelos mártires na história da igreja, certo? Mas escute. Mas pode ter tido alguns que foram mortos porque não se importaram. Foram avisados para não irem a certo lugar. Não escutaram o Espírito. E às vezes, quando estamos confusos, temos que ouvir o Espírito dos nossos irmãos, porque eles também têm o Espírito Santo. Especialmente os líderes. Amém? Os que cuidam de nós. E quando você está apaixonado, não confie em sua testemunha. Quando está apaixonado, é tudo paz. Esse é o homem. Eu me lembro que uma mulher me disse anos atrás que ela tinha passado por um incidente. Ela se divorciou e estava com o coração partido. E ela escreveu um testemunho para mim, dizendo: pastor, eu pensava que ele era de Deus. Ele ficava me incomodando para eu casar com ele. E eu não sabia se ele era a pessoa certa. Eu fui andar em alguma praia aqui em Singapura, uma praia qualquer, e eu pedi a Deus por um sinal. Eu olhei para o céu e vi uma estrela cadente. E meu casamento foi uma estrela cadente. Ok? Deixa eu dizer algo. Não dependa de visões externas. Não dependa de nada externo. Nem dependa de algo escrito na parede. Certo? Isso era para o Antigo Testamento, porque o Espírito Santo estava fora deles. Agora você tem o Espírito Santo dentro de você. O diabo pode imitar as coisas lá fora. Não peça a Deus por um sinal fora. Aprenda a seguir o Espírito Santo dentro. Não case com alguém por causa de um sinal. Ok? E quando se trata de relacionamento, confie nos irmãos e no conselho deles. Eles também têm um Espírito. Amém? Então vamos lá. Às vezes Deus nos guia com um sinal vermelho. E quando Deus nos guia, é sempre com descanso. É sempre no descanso. Deixa eu te dizer algo. Olha aqui em 2 Timóteo, capítulo 1. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Uma das melhores maneiras de estar sensível ao Espírito é aprender a orar em línguas, orar no Espírito. Amém? Muitos de vocês têm essa maravilhosa língua do Espírito Santo, mas muita gente não sabe por que eles têm esse dom. Deixa eu te dizer, aqui diz: despertes o dom. É, na verdade, a expressão grega atiçar a chama. É como alguém fazendo um churrasco. Certo? Você atiça a chama. Amém? Na churrasqueira. É assim que você atiça a chama. Diz aqui, o dom de Deus. Tem gente que diz que o dom de Deus aqui é o Espírito Santo. Mas escute, você não atiça a chama do Espírito Santo? Não parece certo. Quando se trata do dom da pessoa do Espírito Santo, é sempre a palavra doreia. Por exemplo, arrependa-se e seja batizado, e receberás o dom, a doreia do Espírito Santo, no sermão de Pedro. Então, a pessoa do Espírito Santo é sempre doreia. Mas o dom de línguas é carisma do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Aqui é carisma. Te lembro que despertes o carisma. Não é o Espírito Santo, é o dom. E qual dos 9 dons do Espírito Santo pode ser ativado por vontade própria? Somente um, o de línguas.
Se você aprender a ser fiel no dom de línguas, vai ativar todos os outros, o de cura, o de profecia. Você vai mandar mensagem para as pessoas. Você não sabe por quê, mas você manda mensagens de encorajamento e de repente eles choram e dizem: "Como você sabia?" É porque Deus está te guiando. Amém? E você manda uma mensagem certa na hora certa. Então é orar em línguas. E o que acontece? Porque Deus, esse porquê está amarrado ao versículo 6. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Agora, o medo produz estresse. E estresse traz todo tipo de problema para o corpo, para sua mente, para sua vida. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, quando você ora em línguas, quando você ora no espírito, libera esses 3 rios de você. Fortaleza, a palavra ali é dunamis, de onde vem a palavra dinamite. Fortaleza e de amor. Se você está dirigindo e alguém te corta, certo? E você sente raiva, e geralmente você sente raiva aqui. Amém? Ore em línguas. E o veneno sai. E você sente amor por aquela pessoa. E você tem uma revelação de que aquela pessoa não tem Jesus do jeito que você tem. Talvez está estressado, dê a ele uma vitória. Amor surge. Já falou em línguas com raiva? Vocês não fazem isso? Por isso que tem raiva. Por isso que fica com raiva, certo? Você diz: se eu fico com raiva, eu deixo pra lá. Você pode deixar pra lá, mas deixe pra lá no espírito. Amém? E o terceiro é de moderação. Moderação é a seguinte palavra no grego: sofronismos. Seu nosmos, sua mente. Sofro vem da palavra, escute, é da palavra salvar. Literalmente, essa palavra sofronismos quer dizer salvar sua mente. Quando ora no espírito, está salvando sua mente. Você sabia que a nossa mente precisa ser salva? Sorria para o seu irmão e diga: aham. As nossas mentes precisam ser salvas. Nós precisamos... A melhor palavra para descrever isso é equilíbrio. Uma mente que é equilibrada, calma, moderada. O que Deus quer dar para vocês é isso. E a propósito, o grego aqui é muito bonito. Não é só para a mente, mas para o coração também. No seu coração, quando ora em línguas, a palavra raiz ali fala da mente e do coração. Ok? Eu desafio qualquer estudioso do grego para olhar a etimologia dessa palavra. É salvar a mente e salvar o coração. Partes do coração. Interessante. Ok, olha aqui. Deixa eu explicar para você que Deus nos deu 2 glândulas suprarrenais aqui atrás. E são para lutar ou fugir. Lutar ou fugir. Você já deve ter ouvido histórias de uma picape em cima de uma criança e até um homem grande, um adulto, não consegue levantar uma picape. Mas uma mãe pequena e fraca, uma mulher pequena, uma mãe pode levantar uma caminhonete para salvar a criança. E isso não é o poder de Deus. São as glândulas suprarrenais liberando essa luta ou fuga. Ou você luta ou você corre. Libera cortisol, libera adrenalina, onde uma mulher pode ter uma força sobre-humana. Geralmente, quando você está nesse estado, a sua visão fica mais nítida. É como se você se tornasse um super-herói. Mas Deus fez durar pouco tempo para emergências. Por isso ele te deu glândulas suprarrenais. Mas ele não quer que você fique nesse estado. Como um barômetro do estresse. Geralmente no trabalho nosso estresse fica de 0 a 10. Fica ali no 6 e 7. O chefe está sendo exigente. 7, 8, 9. Certo? Então, depois... Os seus clientes estão dando trabalho e outras coisas, e fica ali 7, 8, 7, 8, 7, 8, nunca desce. Abaixo de 5, o 5 é o número da graça. Abaixo de 5, Isaías, rapidamente. Em vos converterdes e em repousares, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Então, de 0 a 5 no barômetro, é sossego e confiança. É um sossego e confiança. De todas as bênçãos de Jesus, ele disse: vinde a mim e eu vos darei descanso. E o mundo precisa de descanso. É um mundo assim. O diabo te empurra, ele diz: faça isso, decida agora. Há uma inquietação no mundo. Mas Deus está no ritmo da graça. É um sossego. Ninguém era mais ocupado que Jesus. Se ler os evangelhos, vai ver que Jesus estava sempre ocupado. Mas ninguém era mais calmo, mais sossegado que Jesus. Ele realizou, em 3 anos e meio,
o que levaria uma vida inteira. E ele se movia no ritmo da graça. Certa vez ele estava cansado de ministrar e ele dormiu no barco. E o diabo levantou uma tempestade. E os discípulos acordaram ele. Eles disseram: "Você não se importa?" E ele acalmou a tempestade. Ele estava a caminho de libertar a pessoa mais possuída por demônios em toda a Bíblia. Por isso o diabo tentou impedi-lo. Ele cruzou o mar da Galileia por um homem que chorava dia e noite, se cortando, chorando dia e noite. E Jesus ouviu o choro. E Jesus atravessou. Até seu sono foi interrompido. E ele expulsou o demônio com uma palavra: "Sai!" E os demônios saíram. E Jesus voltou para o barco. E no momento que ele chegou em Cafarnaum, o príncipe da sinagoga veio. "Minha filha está morrendo, seu nome era Jairo. Por favor, vem para minha casa rápido." E ele disse: "Eu vou curá-la." Enquanto Jesus andava pelo caminho, uma mulher tocou na orla das suas vestes e ele parou para falar com aquela mulher. E Jairo ficou: "O que está acontecendo? A pessoa se sente assim quando sua filha está morrendo. Eu pedi para Jesus vir." Ele ficou tão desesperado. Enquanto ele falava com a mulher, alguém veio da casa e disse: "Não incomode o mestre. Sua filha morreu." Quando Jesus ouviu isso, ele disse: "Não temas. Crê somente, e ela vai ficar bem." E ele foi para casa e ressuscitou a menina. Tudo isso em um dia. É o ritmo da graça. Ele teve tempo para a mulher, teve tempo para garantir, teve tempo para andar. Ele não corria. Ele tinha tempo, era sossegado, e ele realizou tudo isso. Mas Deus nos fez. Imagina um barômetro. Você chega em casa e quer sentar no seu sofá e você quer assistir o noticiário. Então você senta na sua poltrona ou no seu sofá. Seu filho comprou uma cobra de borracha e ele deixa ali do lado do sofá. E você está ali bebendo o seu suco de laranja e você olha e vê a cobra e você pula. Onde está o barômetro agora? Aquela cobra sendo real ou não, você pula e o nível vai para 10. Sobe para 10. E você nem estava abaixo de 5 quando chegou em casa. Foi um dia estressante no trabalho, então 6, 7. Você queria chegar em casa para se acalmar e BUM! Acontece isso. Mesmo que aquilo não seja real, não importa. Veja, depois de um tempo você descobre que é uma cobra falsa, certo? Você se senta de novo e assiste TV e vê um noticiário e o barômetro sobe. Mesmo descansando, nunca fica abaixo de 5. É onde nós vivemos. Deus quer que você tenha sossego e confiança. Por isso não pode fazer você ficar em paz. Não pode usar sua força de vontade para entrar em um estado relaxado. Vou dizer algo. Deus tem um dom sobrenatural que não depende de respiração, certas posições, um certo ambiente. É chamado de orar no Espírito. Esse é o descanso e o sossego. Deus nos projetou, eu já vou terminar, Deus nos projetou para vivermos vidas como a da tartaruga e do camelo, não como a do leão e do tigre. O leão e o tigre descobriram que as glândulas suprarrenais deles são inchadas, estão sempre inchadas, e eles têm uma vida curta. Pastor, isso são animais. Bem, a Bíblia diz no livro de Provérbios: aprenda com eles, preguiçoso. Os animais servem para nós aprendermos. Eles não aprendem de nós aprendemos com eles. Amém? Então escute. Deus quer que tenhamos a velocidade de um camelo, de uma tartaruga. E os camelos e as tartarugas vivem vidas longas. O camelo, por exemplo, eles vivem tranquilos, relaxados, no deserto. Às vezes você quer apertar um botão de acelerar. Anda mais rápido. Mas eles são relaxados. Eu sei que está quente, certo? Eu sei que está quente. Mas relaxa, relaxa, irmão. Vamos chegar no destino. Só fica tranquilo. Eu sei que não tem água, mas relaxa. Vamos encontrar água. Vamos encontrar na hora certa e no lugar certo. E às vezes eles se recusam a andar e eles viram e... Relaxa. Relaxa, irmão. Relaxa. Fica frio, relaxa. E eles vivem vidas relaxadas. A tartaruga também.
E as pessoas ficam tirando foto na praia, todas inquietas, e a tartaruga, relaxa. Quer me levar? Me leva. Se não quiser, eu ainda vou chegar no destino. Elas são tranquilas. Elas colocam o ovo com gente olhando. As tartarugas fazem isso. As tartarugas são assim também. Mas Deus quer que você tenha a velocidade de um camelo, não a velocidade de um tigre ou de um leopardo. Ele te projetou para você viver como um camelo. Eu acho que a tartaruga foi a última a chegar na Arca de Noé. São relaxadas. Relaxa, vamos chegar. Não se preocupa, eles não vão fechar a porta. Uma tartaruga dizendo para outra, relaxa, relaxa. Pode ver Noé? Ei, Noé, relaxa. Nós vamos chegar. Começa a chover e Noé diz, Deus disse todos os animais. E as tartarugas são as últimas. Ei, Noé. E Noé teve que ir lá pegar elas e levar para a arca. Mas Deus as criou para nos ensinar a viver a vida na velocidade delas. Talvez tenha algo para nós na história da tartaruga e do coelho. A corrida não é para os rápidos, nem o troféu para homens de habilidade, mas o tempo e o acaso que pertencem a Deus acontece com todos. Deus te coloca no lugar certo na hora certa. Não se preocupe, não seja como o mundo. Amém? E o meu tempo acabou. Dê a Jesus o louvor, a glória e a honra. Cabeças baixas, olhos fechados nesse lugar. Amigo, se você nunca fez de Jesus seu salvador pessoal, quero te dar a oportunidade agora. Onde quer que você esteja, quero te dar a oportunidade. Amigo, a salvação começa com você dizendo sim ao que Jesus fez por você na cruz. Você não tem que fazer nada. Por Jesus se vos anuncia a remissão dos pecados. É para você crer e receber. Se esse é você, onde você estiver, faça essa oração comigo. Ore assim, Pai Celestial, eu creio que Tu me amas. E eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos quando eu fui justificado nele. Eu te agradeço que meus pecados são perdoados. E eu te agradeço que porque Tu glorificaste Jesus, Tu me destes o Espírito Santo. Então batiza-me agora com Teu Espírito Santo até eu transbordar. Em nome de Jesus. Os meus pecados foram perdoados. Agora eu sou um filho de Deus. Deus é o meu Abba, Pai. E eu tenho o Espírito Santo, que me ama, que vai me guiar de agora em diante, em nome de Jesus. E todo o povo diga, amém. Olha aqui, agora que você fez essa oração, ouça com atenção. Você está salvo, passou da morte para a vida. E isso é instantâneo. Você passou da morte para a vida. Você não está mais no reino das trevas, está no reino da luz. Não apenas isso, você pediu pelo Espírito Santo. E se você pede a Deus pelo Espírito Santo, Ele não vai te dar outro Espírito. Você tem o Espírito Santo. Escute, e durante qualquer momento, talvez você esteja em casa, comece a orar em línguas. Deus não vai te forçar. Fale assim. Quanto mais ore em línguas, especialmente em momentos estressantes, mais você libera a fortaleza, o amor e a moderação para a sua mente. Amém? Vai fazer isso? Glória a Deus. Dê a Jesus o louvor. Aleluia. Fique de pé. Obrigado, Jesus. Levantem suas mãos em todo esse lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa próxima semana, eu amarro o diabo de tocar na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos os planos que Ele fez contra você e sua família, eu cancelo todos eles. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito designado contra você, eu os cancelo e os amarro de tocar em você e sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Apenas um dever de casa do Espírito. Trabalhe ao longo dessa semana para entrar em repouso. Ore no Espírito. Não vai acontecer só porque você quer. Não vai acontecer por esforço, mas pelo Espírito. Ore no Espírito. Amém. E entre no seu descanso. E Deus fará o resto. Amém? E ao longo dessa semana, lembre-se, Deus vai te lembrar que o diabo quer te estressar. Ele quer te punir para você pensar que você tem que fazer isso ou aquilo. Assim como Israel, quando estava no Egito. O som do chicote dos capatazes estava nas suas mentes.
Como pode descansar? Vai trabalhar, vai trabalhar. Lembre-se que essa voz não é de Deus. Deus não te força, Ele te conduz, Ele te ama. Desfrute da sua liderança durante essa semana, em nome de Jesus. E todo o povo diga amém. Deus te abençoe.